Graça e paz, queridos irmãos, que a paz de Deus console e conforte os vossos corações. Hoje foi o dia que o Senhor fez e diz a palavra de Deus: alegremo-nos e regozijemo-nos nele. A nossa alegria, a nossa esperança, o nosso consolo, o nosso conforto está em Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo, no capítulo 9, verso 6 do livro do profeta Isaías, ele é o príncipe da paz. E em meio a tantas turbulências, Deus nos dá paz em Cristo. É tanto que ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Então, venho aqui hoje trazer, depois de alguns dias sem nós gravarmos vídeos, aulas, que sempre a gente grava nossas videoaulas, venho hoje aqui trazer um breve comentário sobre os acontecimentos dos últimos dias ou dos últimos meses, quando nós tivemos, meses atrás, o terremoto na Turquia, que matou mais de 1.200 pessoas. Tivemos um incêndio no Havaí. Depois nós tivemos um incêndio no Canadá. Depois a gente teve a catástrofe na Líbia, com mais de 100 mil mortos. Depois tivemos outra catástrofe ali em outro país da África, se não me falha a memória, Moçambique. Depois de Moçambique tivemos outra catástrofe em Marrocos, um terremoto que matou mais de 1.500 pessoas. Depois tivemos outros acontecimentos aqui no Brasil, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, catástrofes naturais, fortes chuvas, destruição de muitas casas, percas totais de bens materiais e até de vidas. E a gente vendo isso de uma forma muito sequenciada, como nunca aconteceu antes. Tantas coisas ruins, tantas catástrofes, de forma sequenciada, uma atrás da outra, sem ter intervalos. Quando antes havia sinais, terremotos, maremotos, tsunamis, e havia um intervalo longo entre uma catástrofe e outra. Agora nós não estamos tendo esse intervalo, não é longo, estamos tendo uma catástrofe atrás da outra. E dentro desse contexto veio a guerra da Rússia contra a Ucrânia, a invasão da Rússia à Ucrânia. E agora, recentemente, nós tivemos o ataque do grupo terrorista Hamas, na faixa de Gaza, ali em Israel, e o ataque do grupo Hezbollah, do Líbano, também a Israel, dando apoio ao ataque terrorista do Hamas, onde eles não só mataram diversas pessoas, como sequestraram idosas, crianças e levaram para a faixa de Gaza, querendo eles trazer o exército de Israel para a faixa de Gaza. Para haver o conflito, aparentemente entende-se que eles queriam trazer para cá, para que o outro lado da nação ficasse descoberto e pudesse haver outros ataques, Então, enfim, vocês analisem cada coisa que eu estou falando, para que vocês vejam que isso tem acontecido de forma sequencial. Não tem tido intervalos. É um acontecimento terminando um, iniciando o outro. Como nós estamos tendo na Bahia, no estado da Bahia, aqui no Brasil, há mais de mês, o confronto contínuo entre policiais
e as organizações criminosas que estão instaladas aqui no Brasil. Inclusive, há provas, fatos, em que nós temos no Brasil aqui instalações do Hamas, desse grupo terrorista, que tem uma instalação lá no estado de São Paulo, e possivelmente, se ele está instalado aqui, no estado de São Paulo, evidentemente que ele tem suas raízes espalhadas pelo nosso Brasil. Não pense você que pelo fato da guerra estar acontecendo lá em Israel, nós não possamos ser atingidos. Poderemos ser atingidos, sim. Mesmo que a distância entre Brasil e Israel seja grande, como eu disse a você, tem instalações aqui no Brasil, nós temos também dentro do nosso próprio país os partidos políticos de ideologia esquerdista que aprovam o comportamento e a conduta desses grupos terroristas. É tanto que eu lhe aconselho entrar e averiguar nos canais, do próprio YouTube, das agências de notícias, a mídia tradicional, ela não apresenta esses detalhes. Mas o YouTube, com alguns jornalistas sérios que a gente tem, que a gente sabe que existem, vai informar vocês com precisão e com verdade, sem esconder os fatos como eles realmente o são. Então, os partidos de esquerda do Brasil, como o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, o PCO, fizeram manifestações ontem, lá em Brasília, em apoio ao grupo terrorista. Então, as ideologias de esquerda, os partidos de ideologia esquerdista, eles trabalham, eles falam muito de amor, eles falam muito de democracia, mas que na verdade eles trabalham para a destruição tanto da democracia, como trabalham para destruir aqueles que não concordam com a sua forma de pensar. Então eles falam em democracia, mas no entanto eles não são democráticos. Porque a democracia é quando você respeita a opinião do outro, aceita, não tem o desejo de destruir a vida do outro, pelo contrário, procura viver de forma pacífica e harmoniosa. Mas o que eu quero trazer aqui a vocês, diante de todos esses relatos que eu pude trazer aqui, é que, baseado no que Jesus Cristo nos ensinou, nos advertiu, nos alertou, no capítulo 5, no capítulo 24, aliás, e o versículo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus disse: "E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores." Mateus 24, versos 6 a 8. Então nós vemos Jesus aqui nos advertindo, nos alertando e nos mostrando que isso que vocês estão vendo é o começo do princípio das dores. E essas coisas que estão acontecendo, elas tendem a agravar-se, não é, nos dias que virão. Por exemplo, a guerra que está acontecendo agora entre Israel, a nação de Israel, e o grupo terrorista, o Hamas, os grupos terroristas estão tendo apoio de países muçulmanos, como o Irã, o Líbano, o Iraque e outros demais, como Síria, São muitos que apoiam
esse comportamento terrorista. Porque por mais que tenha um cunho religioso, já que a religião deve ser vista como um setor, vamos assim dizer, ou uma linha onde deve se trazer unidade, paz, compreensão, harmonia, socorro, ajuda, benefício, não é? A religião islâmica, ela tem como objetivo destruir todos aqueles que não seguem o Islã, né? Porque todo aquele que não segue a religião islâmica é visto como infiel e deve morrer, se não aceitar a religião islâmica. Ou seja, eles impõem a sua religião pela força, não pelo diálogo, não pela conversa. E a palavra de Deus nos ensina, não é, que Jesus mandou nos pregar o evangelho a toda criatura. Quem quiser crer, receber, aceitar, o tal será salvo. Se ele não quiser, é uma opção dele não querer. Então Deus, por Cristo, através da mensagem da palavra, ele nos ensina que nós devemos pregar, divulgar o evangelho, mas não obrigar ninguém ou qualquer pessoa a se submeter aos ensinamentos bíblicos. Nossa missão é ensinar, pregar. E a pessoa tem a opção de escolher se quer ou não quer, visto que o evangelho ele aponta o único caminho para a salvação. E este caminho para a salvação é Jesus Cristo, não tem outro. O apóstolo Pedro diz no livro de Atos, capítulo 4, verso 12, ele diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 2, verso 4 e 5 da primeira carta, ele diz: porque esta é a vontade de Deus, que todos os homens adquiram, cheguem ao conhecimento da verdade. É a vontade de Deus que você conheça, que você aprenda. Ele diz no versículo 5 que só há um mediador entre Deus e nós homens, Cristo Jesus, homem. Só há um mediador, um Salvador, um Senhor, um caminho, e esse é Cristo. E esse Cristo, Senhor e Salvador, ele nos advertiu dizendo que as guerras aconteceriam, e em consequência dessas guerras, a fome, a peste, as doenças. Mas ele nos diz no versículo 8 do capítulo 24 que isso é o princípio das dores. Não é o fim, é o começo. Isso é o começo de um grande sofrimento que se abaterá sobre o planeta Terra. A Terra vai receber severos castigos de Deus, pois a humanidade ela não respeita a Deus, não respeita a palavra de Deus, mesmo quando ela é pregada, não é obrigado, como os muçulmanos ou a religião islâmica ensina, que você é obrigado a seguir os rituais do Alcorão. Se você não seguir, se você não receber, não aceitar, você é infiel e tem que ser morto. Isso é o que a religião islâmica ensina. E o evangelho não, o evangelho lhe mostra o caminho, você aceita se você quiser. E se você não quiser, nós, cristãos, continuaremos amigos e vivendo de forma passiva e pacífica.
Porque o destino da humanidade não está na mão do homem, está na mão de Deus. A escolha é do homem e não de Deus, não vai escolher por você. Jesus mandou a gente pregar o Evangelho. Aceita quem quer, porque o Evangelho mostra dois caminhos. Cristo Jesus é o único caminho para a salvação. Se ele é o único caminho, não existe outro fora Jesus. Então, a pessoa não recebendo Jesus, como diz no próprio Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 em diante, Jesus diz: quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Ponto final. Mas a Bíblia não manda a gente matar, explodir, derrubar a casa, destruir o país daquela pessoa que não quer Jesus. Não. Ele manda pregar. Nossa missão é falar o Evangelho. E as pessoas vão decidir se querem ou não. E dentro desse contexto, os sinais que Jesus falou, que Jesus deixou-nos aqui na sua palavra, é bem claro quando diz que as nações vão se levantar umas contra as outras. Haverá reino contra reino, guerras, fome, peste, mas isso é o princípio das dores. Nós tivemos uma pandemia aí em 2020, primeira pandemia que há ou que houve no mundo. Não é porque tem epidemia que ela pode ser municipal, não é, estadual ou até nacional. Mas pandemia, ela é mundial, ela abrange todos os países do mundo. E nós tivemos a primeira pandemia em escala global. E essa pandemia que houve, a Covid-19, a Covid veio, mas não veio para sair, ela veio para ficar. Ela continua entre nós. Ora, como muitas pessoas se vacinaram, né? Teve alguns que não se vacinaram, é opção, é o direito de escolha. Há quem acredite na eficácia da vacina e há quem não acredite na eficácia da vacina. É o direito, é o livre-arbítrio, é a escolha, é o entendimento de cada um. Cabe às autoridades, cabe ao sistema governamental expor as verdades como elas de fato são, não maquiando as verdades, porque de certa forma existem os que realmente falam a verdade e vai chegar à tona e a gente sabe o que é certo e o que é errado. Porém, tudo isso está dentro do contexto da Escritura. Nada foge ao controle de Deus e da palavra de Deus. Então, Jesus nos adverte que nós precisamos estar atentos. E ele diz no versículo 6, no capítulo 24, ele diz: não se assuste, não se apavore. Isso é só o começo, porque isso é um sinal para os que creem em Cristo. Isso é um sinal do arrebatamento. Isso é um sinal da vinda de Jesus. Isso é um sinal que ele está próximo, o seu retorno está próximo. E que nós devemos estar prontos, porque a qualquer momento ele virá. Diz o escritor aos Hebreus: o que há de vir, virá e não tardará. Deus é fiel com a sua palavra. Então, o que você está vendo não é motivo para você entrar em pânico, não é motivo para você ficar desesperado. É normal termos um grau de preocupação, ou até mesmo ficarmos tristes com os acontecimentos, porque os acontecimentos, infelizmente, traz tristeza. Você vê outro ser humano, semelhante a você, ser morto, destruído por intolerância. E essa intolerância que gera ódio, que gera falta de paciência, de cordialidade,
de receptividade, de entendimento, a ponto de você não aceitar o segmento religioso do outro. Todo segmento religioso deve ser, se alguém assim o quiser, debatido à luz das ideias, argumentos, não com violência, mas argumentando, conversando, mostrando fatos, mostrando fontes, esclarecendo verdades, mostrando as coisas como elas são. Mas você ir tirar a vida do outro, matar o outro, destruir a família do outro, o país do outro, por questões religiosas. O Hamas declarou que quer ver Israel eliminado da face da terra, não só Israel. O líder do Hamas disse que quer destruir todos os judeus e todos os cristãos. E Jesus deixa claro aqui, no versículo 9 do capítulo 24, Jesus diz: então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mas não é o fim. Isso é o princípio das dores. Dentro desse contexto escatológico, do retorno de Jesus, da volta de Jesus, que isso são os sinais, não é, que estão começando a ficar de forma mais forte, mais sequencial. Isso é um alerta para a igreja, para cada crente individual. Dentro desse contexto aqui, do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, lembrando que eu estou falando aqui de forma resumida, porque não dá para a gente falar em um vídeo tudo que envolve esse assunto. Posteriormente, eu vou fazer outros vídeos falando sobre isso, não é? Mas agora é só um vídeo de orientação, de alerta para você cristão, para você que está vendo o que está acontecendo, para que você abra os seus olhos. O Senhor está trazendo julgamento sobre a terra. O Senhor está trazendo julgamento sobre os povos, porque eles não têm se voltado para a palavra de Deus. Cristãos que estão sendo mortos por todo mundo, mas a mídia não divulga. No Marrocos, antes do terremoto, incendiaram 3 igrejas com os cristãos dentro. E depois do acontecido, veio o terremoto, que matou mais de 1.500 pessoas. Você acha que isso é o quê? Você acha que isso é um acontecimento aleatório? Não. Deus cuida do seu povo. Deus é o nosso Pai. Estou falando do Deus vivo e único, que fora dele não tem outro. O que existe são demônios, entidades, os demônios que foram expulsos do céu porque se rebelaram contra Deus, e induz a humanidade a adorar qualquer outra coisa, menos o Deus vivo. O Deus vivo, o Criador do céu, da terra, do mar, o Criador de todos os seres vivos, o sustentador do universo, o arquiteto do universo, o idealizador da minha vida, da sua vida, Deus, o qual nos fez imagem e semelhança dele. Satanás trabalha por meio dos seus asseclas, induzindo os homens a adorar outra coisa, adorar as coisas criadas em vez do Criador, adorar o sol, adorar a lua, adorar entidades, não é? Ídolos, adorar objetos, adorar pessoas. A Bíblia diz: só ao Senhor teu Deus adorarás.
e só a Ele prestarás culto. Só Deus, somente Ele deve ser adorado. E é um dos pecados mais graves da Bíblia, é o pecado da idolatria, quando você substitui Deus, o Deus vivo, o Deus invisível, imortal, por qualquer outra coisa. Um pedaço de gesso, de pedra, de pau, não é? Quando você substitui Deus por um carro, por uma casa, por uma mulher, por um homem, por um filho. Deus, Ele é Senhor, Ele não deve ser substituído por nada, nem por ninguém. Eu não estou dizendo aqui que você não ame o seu marido, a sua esposa, o seu filho. Não, ame, a Bíblia manda que a gente ame nossa esposa, respeitando, cuidando, fazendo tudo por ela, e vice-versa, amando os nossos filhos, cuidando da nossa vida, mas acima de tudo isso, deve estar o nosso amor a Deus, a pessoa de Deus. Deus, Ele é o tudo, Deus, Ele é o suficiente para a vida do homem. E quando o homem não coloca Deus como o seu suficiente, ele coloca outra coisa no lugar de Deus. E todas as outras coisas que vêm para o lugar de Deus, torna-se idolatria. E aí Satanás se aproveita da situação e mostra ao homem, e tenta mostrar ao homem, que o homem pode viver aqui nesta vida, ser feliz e realizado sem Deus. Todas as coisas que você, que eu, que qualquer homem ou mulher conquistar aqui nessa vida, vai ficar aqui, vai passar aqui. Mas depois que você passar, que você morrer, Deus não quer que você tenha vida apenas aqui. Deus preparou vida para você além. Para isso Ele enviou Jesus. Para que na morte de Jesus nós tivéssemos vida eterna com Deus, porque por Cristo nós somos resgatados do pecado. Como diz o apóstolo Pedro, nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, a fim de que possamos viver de forma sóbria, justa e piedosamente. Então, dentro do contexto de Mateus 24, os sinais que vocês estão vendo aí, que eu citei, né? Turquia, terremoto, a queima que houve no Havaí, depois a queimada no Canadá. Muitas pessoas vão dizer, não, isso é questão do clima, isso é questão climática. Não é. Isso é a desculpa que os esquerdistas e ideologistas dizem que é por conta do aquecimento global, e não é. Não é. Porque se fosse questões de aquecimento global, isso não aconteceria somente agora, de forma sequenciada. A mão de Deus, a ira de Deus está sendo derramada, como diz Romanos 1:18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens. A justiça daqui, como disse o profeta Isaías, são como trapos de imundícia. As pessoas estão dizendo que a verdade é uma mentira e que a mentira é uma verdade. Nós estamos vendo aí os poderes, os três poderes do Brasil, que é o legislativo, o executivo e o judiciário, um interferindo na área do outro, para que leis sejam criadas a apoiar coisas absurdas, como a legalização, por exemplo, das drogas, do aborto, leis absurdas que querem até legalizar o incesto. Então são essas coisas que têm trazido a ira de Deus sobre o mundo, o pecado. Sodoma e Gomorra foi destruído por muito menos.
Jesus disse que se Sodoma e Gomorra existisse hoje, sentiria vergonha desta geração. Então, é necessário que isso aconteça. Está escrito. É o princípio, é o começo das dores. Tudo isso provocado pelo comportamento do homem, a conduta do homem, como se o homem não é o dono da terra, o homem não é o dono do universo, o homem não é o dono dos mares, o homem não é o dono do espaço. Ele pode ir, ele pode conquistar até onde Deus permite. Deus não perdeu e não perderá o controle de nada. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo Senhor, ele continua sendo o absoluto dominador do universo. E a glória dele, ele não dá a nenhuma criatura, a nenhum ser criado. A ele toda a honra, toda a glória, todo o poder e todo o louvor seja dado à pessoa bendita de Deus. Então, que você medite, que você analise e veja que Jesus Cristo está voltando para levar a sua igreja. Não se apavore com o que você está vendo e ouvindo, mas levante sua cabeça, firme os seus passos em Cristo, leia a Bíblia, comece uma leitura da Bíblia de forma sequencial e ordenada. Se me permite um conselho, comece pelo Novo Testamento. Uma dica que lhe dou, leia de Mateus até o livro de Atos. Quando você chegar em Atos, você volta novamente para Mateus. Aí lê novamente de Mateus até Atos. Terminando pela segunda vez, você vai ler o livro de Romanos até o Apocalipse. Chegou em Apocalipse, volta novamente para Romanos. E lê novamente até Apocalipse. Terminou o Novo Testamento, vai para o Antigo Testamento. Lê do Gênesis a Deuteronômio. Vai seguir a mesma linha. Terminou, volta para Gênesis. Terminou pela segunda vez a leitura do Pentateuco, da Torá. Pega lá do livro de Josué, vai até Malaquias. Depois terminou Malaquias, volta para Josué. E assim leia, para que você não seja enganado. O próprio Cristo diz aqui, no versículo 5 do capítulo 24, que surgiriam muitos falsos profetas, enganariam a muitos. E a gente está vendo isso até mesmo dentro das igrejas tradicionais. Falsos ensinamentos, falsas doutrinas, falsos pregadores, falsos ensinadores, com aparência, eles têm a aparência da piedade, mas negam ela. Então é necessário que isso aconteça, porque dentro desse contexto, o joio vai ser separado, os verdadeiros vão ser identificados, os falsos vão ser manifestos, porque é nesse contexto que realmente vai se revelar quem são os verdadeiros e quem são os falsos crentes ou cristãos. Por isso, há necessidade de acontecer. Levantai os vossos olhos para cima, ó remidos do Senhor Jesus. A figueira mostra que se aproxima. No verão, brotos já produz. Acordai, despertai, levantai. Jesus está às portas. Que Deus abençoe você, sua vida, sua família. Não perca a oportunidade de você crescer em Deus, de você crescer na palavra de Deus, no conhecimento de Deus. Assista os outros vídeos que estão inseridos no meu canal. São 84 vídeos que você pode assistir. Pode ser abençoado, pode ser edificado, pode ser consolado pela palavra de Deus. Vamos neste momento orar e agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estarmos aqui juntos, ouvindo e recebendo aquilo que a palavra de Deus tem para nós. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Pai, por esta rica oportunidade.
Meu Deus, te peço tua bênção sobre todos que irão assistir este vídeo, Senhor. Que o Senhor abençoe a casa, o lar, a família, a esposa, o esposo, os filhos, a vida, Senhor, espiritual, emocional, financeira de cada um deles, Pai. Que a tua igreja seja abençoada, Senhor. Não só aqui no Brasil, mas aqui está espalhada pelo mundo todo. O corpo de Jesus Cristo, ó Deus amado, abençoe, Senhor, os pastores, os missionários que estão, Senhor, espalhados por este mundo. Desperta a tua igreja para a leitura da tua palavra, o desejo de te buscar em oração, de te conhecer através da palavra, Deus. Derrama o teu Espírito Santo sobre nós e nos fortalece, Senhor, para que nós possamos prosseguir firmes, constantes e abundantes, Pai. No nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe sua casa, abençoe a sua família. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo.